Acho que, inclusive, hoje a gente tem que ressaltar o Cruzeiro pela sua organização. Porque mesmo, o André até falou, né? Depois do... Mas eu acho que ainda no primeiro tempo, mesmo com um a menos, o Cruzeiro criou as suas chances, o Cruzeiro foi perigoso, o Cruzeiro poderia... O tempo é que muda mais. Conseguir se revezar. Que aí acho que também fala do Zubeldia, né? Porque o São Paulo volta para matar o jogo, mata com 3 minutos da segunda etapa, ainda continua um pouco ali botando a pressão. E depois cozinha. E depois cozinha. Porque... E assim, foi uma semana para o Cruzeiro que teve um momento muito importante no meio da semana, com o Mineirão cheio, vitória, classificação em primeiro na Sul-Americana, que acho que realisticamente é um título que o time pode almejar, mais que hoje o título brasileiro, que é uma coisa mais para frente. E tem bons valores técnicos, né? O Matheus Pereira, todo mundo sabe do nível que ele tem, mas hoje o Barreal fazia um bom jogo, muito bem, sabe? O Gabriel teve ali possibilidade de marcar, então acho que meio do ano, com nova gestão, possibilidade de tentar qualificar um pouquinho mais o elenco, eu acho que mesmo com a derrota, o torcedor vai entender que o time estava bem no jogo até a expulsão e que hoje, se não fosse a expulsão, ele poderia de fato ter almejado, porque o gol parecia bem maduro no momento da expulsão do Marlon, né? Tava para chegar a qualquer momento. Eu gosto muito da ideia de jogo do Seabra. Porque ele é ousado, ele quer a bola, ele quer o jogo, ele vai incomodar o adversário, ele sobe marcação. Para mim, há uma falha no lance do primeiro gol do São Paulo, que quando o Lucas volta para buscar essa bola, o Lucas vai buscar essa bola quase que no círculo central. Ninguém percebe esse movimento dele. E quando deixa ele pegar a bola, girar e acelerar, depois para parar é difícil. Quando ele vai com liberdade. Ele passa por chega dois, perto. Quando chega a marcação, ele já está embalado. Aí, então, assim, faltou alguém entender esse movimento dele e acompanhar para impedir que ele arrancasse. Mas, tirando isso, até a expulsão, é um jogo muito bom do Cruzeiro, muito bom mesmo, de dificultar muito o São Paulo, de subir marcação. O São Paulo passou a ter que quebrar a bola o tempo inteiro. No início até estava funcionando, o Caleri brigando lá com os zagueiros. Impressionante como ele briga, né? O tempo inteiro está lá, cotovelado daqui, puxando de um lado, soco do outro. Ele está lá brigando com os zagueiros. Só que em determinado momento isso parou de funcionar e o Cruzeiro começou a ter a bola, começou a gerar. E era dono do jogo. O São Paulo não estava conseguindo jogar no momento que saiu a expulsão. Nos, 25 minutos anteriores à expulsão, era um jogo em que a gente viu o Cruzeiro senhor do jogo. E é muito legal porque a gente vê isso fora de casa com um elenco limitado. O elenco do Cruzeiro é limitado, tem bons valores, alguns, especialmente o Matheus Pereira, média. Mas o resto do time, a gente olha que o Verón é bom jogador, o Barreal é bom jogador, não tem aquele centroavante, o Rafa Silva jogando ali na frente, mas para ajudar exatamente do que como um jogador de referência. Então, acho que a ideia é muito boa e o Seabra está conseguindo fazer esse time executar. Agora, vai passar por momentos como esse. O Marlon é bom lateral, foi bem ano passado no campeonato. O William, do outro lado, é bom lateral também. Mas errou. Aí, no que errou, joga fora tudo. E aí, quando você para e o técnico é obrigado a recompor, aí obrigado, tira o jogador mais avançado, o Rafa, coloca um lateral, recompõe meio de campo, você vê que a postura do Cruzeiro no segundo tempo é: vou marcar aqui atrás, não vou mais marcação. Aí acaba o jogo dele. Sim. Porque a distância para ele conseguir chegar lá na frente com um jogador a menos é muito maior. E o São Paulo faz o segundo gol. Aliás, queria destacar o segundo gol do São Paulo, uma coisa que eu tenho falado muito aqui. Uma das coisas que me agrada no jogo do Zubeldia. Explorar lado do campo, jogada de fundo. Tabelas e triangulações pelo lado do campo. Vai na linha de fundo cruzar, porque tem centroavante lá para isso. São Paulo tem feito várias jogadas assim, vários gols e outras jogadas que não terminam em gol, mas que levam perigo. E o segundo gol do São Paulo foi isso, né? A ultrapassagem do Wellington indo no extremo da linha de fundo e cruzando para o centroavante. Isso dificulta muito o trabalho da zaga. É um futebol mais antigo, que hoje em dia está pouco em moda, né? Porque os laterais quase não vão mais à frente, porque os pontas são de pé trocado, então eles normalmente trazem para o meio a jogada. Mas o São Paulo tem trabalhado muito isso e me agrada muito. Olha o Morrinho, ó. Olha lá agora, um detalhe. Eu achei que o André tinha falhado. A Não, ela a bola passa em cima do braço dele. A quicada é em cima
A quicada é bem na hora que vai pegar no braço. Ontem, na final da Champions, teve uma defesa do Courtois semelhante a essa. Só que, primeiro, na bola não quica. E ele vai com os dois braços. Verdade. Fora da área, agora eu me lembro, esqueci. Do Sabitzer. Do Sabitzer, é Olha o isso. gol que você falou. Mas assim, eu acho que no fim das contas, o Anderson está levando muita responsabilidade para o que foi. Olhando agora, na hora eu não percebi que tinha sido tanto, mas me parece que realmente o Morrinho foi determinante ali para que ele acabasse tomando o gol. Porque, como disse o William, ela sobe bem na hora que está chegando no braço dele. Não é nem que sobe um pouquinho antes, para ele ainda ter o tempo de reagir à mudança de direção, né? É que o Anderson já é um goleiro que não é aquele goleiro super confiável. Já tem aquela coisa com a torcida, né? E o Cássio Vai chegou chegar o Cássio. exatamente. Mas ele estava já há algum tempo sem levar gol. Sim. E ele foi bem no meio de semana pela Sul-Americana. Foi bem no confronto também. Mas é aquele goleiro que aí, pronto, já mais uma falha e tudo. Não, acho que aí não tem nem o que discutir. Claro, acabou. Vai jogar, mas ele precisa ser inscrito primeiro. Mas vai ser o titular nesse time do Cruzeiro. E no finalzinho ali, antes de descer lá para a coletiva e para a zona mista, eu tinha falado sobre a circunstância do jogo. Ela deixa, pelo menos no meu caso, me deixa ainda mais pé da vida com essa derrota do Cruzeiro. Era um jogo para o Cruzeiro. Cara, hoje aqui, o Thiago Valu na abertura falou muito bem. Esse é o elenco que tem, então não adianta a gente pensar num Cruzeiro após a janela, se a gente tem essa realidade aqui. Nós não temos nem a realidade do Cássio, né, para jogar. E a gente precisa ser muito claro, muito franco aqui nas nossas análises, honestos também, né, corretos. Mas o Anderson falhou no primeiro gol e poderia ter feito algo melhor no segundo. Isso é um fato. Por quê? A bola, quando você vai olhar, a bola realmente quica, sim. Mas ela não vem tanto no canto assim para ele ir com uma mão apenas. Então, movimento aqui, ó. As duas mãos, a bola ia bater e ia para outro lugar. Véio. Não ia pular a mão dele, né? Porque ele foi só com uma. Então, foi uma falha técnica do Anderson no gol. Assim como uma falha coletiva, porque o Lucas... Primeiro, tem um passe do Franco, zagueiro, quebrando uma linha, e aí o Lucas já recebe e sai costurando numa facilidade absurda. E finaliza. Não foi uma finalização primorosa, para mim uma falha no primeiro gol. E no segundo, foi o ponto que eu questionei ao Seabra. No primeiro também dá para ver isso. No futebol hoje, competitivo do jeito que está, você precisa de volantes correndo o tempo inteiro, em cima o tempo inteiro. Não é só presença ali, fecha uma linha e isso e aquilo. Não, precisa de volante para antecipar, de volante para morder o tempo inteiro, para roubar a bola, para estar sempre onde a bola está e não estar sempre depois onde a bola esteve. Isso tem acontecido muito. No segundo gol, principalmente, o Lucas ele abandona a marcação do Wellington. O Zé Ivaldo tem que sair e a gente está com um a menos, né? E aí o João fica no mano com o Caleri. Então, o Lucas tinha que ter acompanhado e ele não acompanhou. E quando eu faço a pergunta pro Seabra, eu até entendo. Você tem jogadores experientes, jogadores aí mais rodados, mas aos poucos você vai ter que fazer outros testes. Um grande mérito que o Seabra teve no ano passado, e foi juntamente com o Paulo Autuori, foi ter colocado o Japa. Tinha mais gente para jogar. Tudo bem que foi numa circunstância de que um machucou, o outro saiu e tal, sobrou, vai. E ele foi muito bem. O Japa no ano passado foi uma baita novidade do Cruzeiro. Não estou falando que ele tinha que ter entrado aqui não, porque ele está voltando agora de lesão. Mas o Fernando Seabra, eu acho que o Cruzeiro fez aqui o melhor primeiro tempo neste Campeonato Brasileiro, contra um adversário que, historicamente, o que aconteceu aqui hoje, tudo o que aconteceu aqui hoje, é para passar a régua em tudo que a gente vem falando. O Cruzeiro perdeu esse jogo aqui hoje
de uma forma que tem coisas que acontecem neste duelo com o São Paulo em pontos corridos. Não tem outra explicação. Primeiro, uma falha coletiva que termina com uma falha do goleiro. Teve tanta coisa para acontecer até sair esse gol e saiu logo no comecinho. Depois o Cruzeiro martela, amassa o São Paulo, o técnico tira um lateral, coloca zagueiro e por aí vai para ver como que estava. Isso ele já fez com um jogador a mais, né? Cruzeiro em cima, bola na trave e isso e aquilo. Vem uma expulsão. Um vacilo do Marlon, pediu desculpas e tudo, mas o Marlon não pode acontecer, não. Naquele lance ali, campo de ataque, dá uma entrada daquela, erro de cálculo, beleza. Mas um erro de cálculo que custa pontuar, pelo menos. Porque o Cruzeiro, naquele ritmo que estava jogando, tudo bem que tinha o São Paulo do outro lado, e acontece tudo como eu falei, mas era jogo para pontuar aqui. Na verdade, era jogo para o Cruzeiro vencer o São Paulo em pleno Morumbis e proporcionar ao Zubeldia aí a primeira derrota dele no comando do Tricolor Paulista. Mas aí aconteceu tudo que aconteceu. Então, acho que o Seabra treinou bem o time. O Cruzeiro proporcionou ao São Paulo, talvez, aí grandes dificuldades que ele não tinha tido ainda atuando aqui no Morumbis. Eu vi o jogo contra o Tajeres, mas foi um São Paulo mais dominante, e hoje aqui não. Até quando teve um jogador a mais, o São Paulo teve dificuldade. Isso aí é mérito do treinamento. Agora, ao mesmo tempo, o Seabra ele precisa desapegar de algumas coisas, né? Essa defesa de todo mundo, ela pode ir até certo ponto, véio. Mas não dá para brigar com algumas coisas que a gente vê e que todo mundo está vendo, né? Quando ele tem opções para ele testar, ele falou, terminamos com 4 garotos. Dava para terminar com 5 tranquilamente, véio. Porque o Ramiro que vem entrando sempre, a gente já sabe o que ele vai entregar, véio. O Joseph ainda a gente não sabe. O Cifuentes nem foi relacionado, aí já é outro caso. O Japa teria condição talvez aí para 25, 30 minutos, senão ele nem estava aqui relacionado, né? Então, o Seabra pode dar uma desapegada disso, porque ele tem uma grande chance na carreira, comandando o Cruzeiro agora, e ele pode fazer o diferente. Até a abertura da janela, né? Porque se as contratações que chegarem, Matheus Henrique, é camisa e titularidade para ele, velho. Porque senão aí eu procuro um fosso aí e me jogo lá dentro. O meio-campo é a chave da maioria das equipes. Pega o São Paulo. Nestor, o tempo inteiro, todo lugar estava em campo. O Alisson está jogando demais. Todo lugar está em campo. Aí você pega... Pode pegar aí esses times todos aí, ó. O Bahia, por exemplo, que empatou com o Atlético Mineiro. Tem o... Como é que chama? É Caio, né? É Caio, o volante? Jean Lucas. Os caras movimentando o campo todo. Campo todo. O Cruzeiro tem o Lucas Romero. E aí fica sobrecarregado. O futebol hoje não permite isso. Não permite. Então, eu vou torcer demais para o Alexandre Matos, para o Pedro Lourenço, para eles contratarem pelo menos 2, para o meu campo. Que aí, se não tiver um, vai ter o outro também do nível. Para começar a reoxigenar este elenco do Cruzeiro, principalmente no meu campo. Precisa de peça para todos os setores, né? Isso está mais do que claro. Agora, os volantes ali, o Cruzeiro precisa se reforçar e lá na frente, né? Porque você cria e não faz, o São Paulo não criou quase nada e 2 grandes jogadores decidiram o jogo. Em um lance polêmico, o lateral esquerdo do Cruzeiro, Marlon, foi expulso por falta violenta no atacante do São Paulo, Jonathan Calleri, durante a partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada neste domingo 2/6, no Morumbi. O lance aconteceu aos 36 minutos do primeiro tempo. Na tentativa de recuperar a bola, Marlon se antecipou e acabou acertando a perna de Calleri com força desproporcional. O árbitro Lucas Paulo Torresi inicialmente mostrou o cartão amarelo, mas após revisão no VAR, o cartão foi trocado para o vermelho. A expulsão de Marlon prejudicou o Cruzeiro, que já perdia por 1-0, marcado por Lucas Moura logo aos 5 minutos.
Apesar da pressão cruzeirense na busca pelo empate, o São Paulo ampliou o placar com Calleri aos 4 minutos do segundo tempo. Com a derrota, o Cruzeiro se mantém na parte do meio da tabela do Brasileirão, enquanto o São Paulo se consolida na zona de classificação para a Libertadores. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!